Oiê! Começando nossa live sobre educação empática na prática. Oi, gente, tudo bem? Olá! Vou esperar um pouquinho para o pessoal entrar. Como vocês estão? Tudo bem? Oi! Que bom ver vocês aqui! Ainda mais que hoje é dia de debate político, né? Eu vou tentar fazer a live bem rápida para quem quiser assistir, poder assistir. Tudo bem, gente? E eu falo pra Dedéu, fazer uma live rápida, pra mim é difícil. A última que eu fiz junto com a Amanda, nutricionista, a gente teve que encerrar rapidinho porque tinha dado 1 hora. Tudo bem? Antes de começar, aproveitando esse tempo que a gente tem até o pessoal entrar, eu queria dar um recado para quem é de Campinas. No dia 12, que é Dia das Crianças, eu vou estar fazendo uma roda de conversa no Clubinho Lúdico. É uma sexta-feira, né, feriado. Vão ser 2 horários, um às 9h30 da manhã e o outro às 3 da tarde. Uma roda de conversa falando sobre a importância do brincar. É o brincar como meio de educação e o brincar como meio de construção de vínculo com os pequenos. Então vai ser bem legal, porque enquanto eu estou fazendo a roda com os pais, os pequenos podem estar em atividades. Então vai ter oficina de cupcake, enfim, outras atividades lúdicas, então vai ser bem legal. Quem puder participar, vai ser um enorme prazer. Eu vou abrir as inscrições amanhã, então fiquem atentos aqui no Instagram, tá bom? No final da live eu também vou divulgar a ganhadora do concurso criativo, né? Educação Empática Então, na verdade, não foi um sorteio esse é realmente um concurso, então eu analisei com muito carinho cada frase que responderam. Foi muito difícil, eu queria que todas ganhassem, gente, é muito difícil mesmo, mas eu tentei. Eu pedi ajuda para algumas pessoas que me apoiam para também eu não ser tendenciosa, digamos assim. Então, acho que deu certo. Depois, no final, eu vou divulgar para vocês. Então, vamos lá, gente, a nossa live sobre educação empática. Afinal, o que é educação empática e como praticar a empatia na educação dos filhos, né? Na prática mesmo. Primeiro, vamos lembrar o que é empatia. Tem uma frase que eu amo, que fala que empatia é ver com os olhos do outro, ouvir com o ouvido dos outros e sentir com o coração do outro. Então é muito mais do que só se colocar no lugar do outro. Muitas vezes a gente fala isso, empatia é se colocar no lugar do outro. É muito mais do que isso. Eu realmente tenho que buscar sentir o que o outro sente. Eu tenho que buscar entender ele num nível emocional. Isso é extremamente difícil, né? A gente não tá acostumado a fazer isso. Normalmente a gente fala, se eu tivesse no lugar dele... Mas estando no lugar dele, você ainda está se colocando como centro, né? E a ideia da empatia é o outro seu centro. É você olhar o outro sem julgamento. Existe uma grande diferença entre empatia e simpatia. Normalmente, a gente consegue ser empático com quem a gente se simpatiza, né? Com quem a gente se assemelha, com quem a gente se parece, com quem a gente tem os mesmos ideais, os mesmos valores, mas com aquela pessoa que pensa completamente diferente de mim, que tem os valores completamente diferentes do meu, que, enfim, tem outra idade, outra época, a gente não consegue entender. E a empatia é justamente isso. Às vezes eu não entendo o outro. Às vezes, na situação dele, eu não faria aquilo. Só que eu busco sentir o que ele sente. Eu busco tirar o julgamento, dar o benefício da dúvida. Bom, isso é empatia. E já é difícil por si só, né? E educação? O que é educação? Educação vem do latim, é uma palavra que vem do latim que significa educare. E na sua tradução literal, educare significa tirar de dentro para fora, trazer o melhor do outro de dentro para fora.
E aí tá um primeiro equívoco da nossa forma de educação. Normalmente a gente quer educar de fora para dentro, né? A gente quer educar com regras, com castigo, com recompensa, com punição, tudo de fora, né? Artifícios de controle externo para a criança. Ou então até eu quero colocar na criança o que eu acredito ser verdade, o que eu espero que ela seja. E daí a educação, a palavra, a tradução dela é o oposto disso. É eu buscar desenvolver a criança na sua essência, para quem ela é chamada a ser, não quem eu espero que ela seja. E é um baita desafio, né? Então, se, por exemplo, eu tenho um filho que tem um temperamento forte, se mostra ser super líder, super determinado, sabe o que quer, até o que eu tava dando exemplo do Gabriel, né? Que grita porque ele sabe o que ele quer fazer a comida junto comigo. E daí eu tenho que não podá-lo, porque se eu tô podando, eu tô mostrando que o que eu espero dele não é isso. Na verdade, eu tenho que ajudá-lo para que ele saiba lidar com esse temperamento, com essa essência dele, de uma forma positiva, para que ele seja a melhor versão dele mesmo e não o que eu espero dele. Tudo bem o que é educação? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vão me mandando, por favor, tá? Pode ser que eu não consiga ver na hora, mas depois eu vou tirar as dúvidas. Então, é muito importante também eu respeitar esse processo do meu filho e eu entender que, como educador, eu não sou o dono da verdade. Na verdade, eu só sou um guia. Eu só vou direcionar meu filho no caminho. Eu não vou ditar as regras, dizer tudo o que ele tem que fazer. Daí, quando eu junto as duas coisas, né? Empatia e educação. O que é, então, educação empática? A educação empática nada mais é do que eu buscar ver o mundo com os olhos do meu filho. Eu imaginar, se eu tivesse essa idade, se eu tivesse esse temperamento dele, se eu passasse por essa situação que ele está passando, se eu vivesse nesse mundo, como eu me sentiria? Talvez eu não me sentiria brava, talvez eu me sentiria, sei lá, triste, mas ele se sente bravo, então eu vou me colocar no lugar dele. Não é educar como eu gostaria de ser educada, não é educar como a minha criança interior gostaria de ser, mas é educar como ele precisa. E daí, gente, é um baita desafio, né? Porque, por exemplo, uma criança, um adulto, uma mãe que sente que não teve amor na sua infância, ela pode começar a dar um excesso de amor pro filho dela, né? Não que exista excesso de amor, mas ela começa a mimar tanto o filho dela, ela tem medo de impor limites, tem medo de ser mais firme, porque ela tem medo de perder o amor do filho, sendo que, na verdade, ela está educando pela sua própria criança e não pela criança dela, né, pro filho. Então, é um baita desafio, porque a gente tem que tirar o olhar da gente, a gente tem que colocar o olhar neles. E isso, putz, é muito difícil, mas é treino, prática, prática, prática. Então, a gente tem que buscar entender na educação empática quem é o nosso filho, observar, né? O que ele é chamado a ser, quais são os principais temperamentos dele, né? As principais características, os principais comportamentos dele. E pensar o que ele precisa de orientação. E daí eu vou educá-lo para que ele seja a melhor versão dele mesmo. Não a minha melhor versão, mas a melhor versão que ele pode ser. E para isso eu preciso me autoeducar. Né? Eu preciso primeiro olhar essas minhas crenças limitantes, essas minhas limitações. Então, a educação empática, o primeiro passo é olhar para si, né? Olhar para o que disso tudo aqui que está acontecendo é meu e o que é do meu filho, né? Isso é um baita desafio. E vale também lembrar que na educação empática nós não somos donas da verdade, porque eu nunca fui mãe dessa criança antes, com essa idade antes e nessa situação antes. Então, a gente está aprendendo o tempo todo e a gente precisa se permitir aprender, se permitir mudar de opinião
Falar, tá tudo bem, o que eu antes concordava, hoje eu não concordo mais, porque hoje eu tenho um novo olhar, né? Eu aprendi com o erro que eu cometi ontem, talvez eu aprendi com o erro que eu cometi no mês anterior, enfim. Então eu preciso o tempo todo me autoavaliar, pensar, conversar também com pessoas que estão próximas de mim, de repente, se você é casado, se você não é, conversar com pessoas próximas. O que você tá achando da forma que eu tô agindo? Será que tá legal? Será que não tá? Pra gente se rever. Um ponto muito importante da educação empática é que muitas vezes a empatia em si, né? A gente fala que a gente entende o outro, que a gente se coloca no lugar do outro, mas a gente não verbaliza isso. A gente simplesmente guarda pra gente. Então, a empatia, além de eu entender o outro, de eu buscar ver o mundo com os olhos dele, sentir o que ele sente, né? Sentir com o coração dele, além disso, eu preciso verbalizar isso. Eu preciso deixar claro pra ele que eu sinto o que ele sente, que estamos juntos. Sabe? Que eu não tô julgando, é livre de julgamento. Esse é um ponto, é livre de julgamento. É praticar o respeito genuíno, porque o respeito genuíno, eu não preciso concordar com você para te respeitar. Eu não preciso acreditar nas mesmas coisas que você acredita para respeitar o seu sentimento. O seu sentimento e a sua verdade, elas são dignas para mim. Isso é empatia. Bom, então, esclarecendo o que é educação empática, né? Então, ela tem esses dois viés, olhar para a criança, para o mundo dela, entender quem ela é, o que ela está passando e, ao mesmo tempo, o viés de desenvolvê-la para ser o melhor que ela é chamada a ser, não que eu espero que ela seja. Educar na liberdade. Então, vamos em algumas dicas práticas para a gente praticar a educação empática no dia a dia. A primeira dica que eu sempre dou é buscar conhecimento. É buscar entender a fase que seu filho está, a fase de desenvolvimento dele. Eu vou dar um exemplo até. A fase de alimentação. Aqui, para mim, é muito difícil, é um baita desafio. Eu consegui manter a calma nas horas da refeição. Porque o Gabriel joga tudo absolutamente em todos os lugares. Eu já achei mandioquinha, tipo, uma semana depois no sofá. Às vezes a gente levanta o sofá, tem todas as comidas embaixo do sofá. Porque ele joga tudo. Ele joga garfo, ele joga talher, ele joga comida, ele já jogou comida em mim. Então, assim, é muito difícil conseguir manter a paciência. Só que eu estudando e eu entendendo que essa é uma fase de exploração, que ele não tá fazendo isso para me ofender, que ele não tá fazendo isso para me desafiar, mas que ele está fazendo isso para testar as possibilidades que ele tem, inclusive para testar o meu relacionamento com ele, mas não para me desafiar, e sim para ele entender como se relacionar com as pessoas. Quando eu entendo isso, fica muito mais fácil eu manter a paciência, fica muito mais fácil eu conseguir sentir o que ele sente, ter a empatia genuína. Então, primeiro, estude. A primeira dica é essa. Que fase de desenvolvimento seu filho tá? Por exemplo, a fase de não querer dividir. Ela é normal, entende? Toda criança vai passar por isso. Isso não significa que seu filho é egoísta. A fase dos gritos, que é a fase que eu tô, é super normal. Eles estão testando a corda vocal. Ele não sabe se expressar de outra maneira. É assim que ele se expressa. Então, daí fica mais fácil eu manter a paciência, fica mais fácil eu não ignorar o grito, por exemplo, porque eu entendo o que está por trás daquilo. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo da educação empática é cultivar o vínculo. Então, gente, se a gente vai educar o nosso filho para ser quem ele é chamado a ser, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso ouvi-lo. Então, eu preciso criar conexão. E como eu crio conexão? Através da escuta empática. Muitas vezes, a gente quer dar a resposta para o nosso filho. A gente quer falar antes de ouvir o que ele tem a nos dizer, né? Então, por exemplo, supondo que seu filho diga, né, você é mãe de 2, e um deles vira e fala, mas eu não queria que o irmão fosse tirar férias junto com a gente, eu queria que fosse só eu e você.
A primeira coisa que a gente tende a fazer nessa hora é falar: mas por que, filho? Seu irmão é tão legal, vocês precisam se amar, vai ser muito divertido as férias. Eu já começo a dar respostas pra ele, né? Eu já começo a falar pra ele: não, vocês têm que se amar. Como assim, né? Que é isso? Ao invés de eu parar e aproveitar esse momento que ele está me expressando algo que ele sente pra perguntar: filho, o que está acontecendo? O que você está sentindo? O que você gostaria de fazer? Você está falando isso porque você está sentindo falta da mamãe? Você está falando isso porque você está com ciúmes? Ou você está falando isso porque você e seu irmão brigaram? O que aconteceu? Me conta. E eu aproveito esse momento para ouvir, para entrar no mundo dele, antes de eu dar qualquer resposta. Às vezes eu nem preciso dar resposta. Às vezes eu só preciso ouvir. Um outro exemplo, né, é quando a criança vira e fala: eu tô muito brava, eu queria bater nele. Falando de um amigo ou falando do irmão, eu queria te bater. A primeira coisa que a gente faz é: mas não pode bater, que feio. Olha só. Então eu já vou e já dou uma resposta pro meu filho. Ao invés de aproveitar esse momento e me conectar com ele. E buscar ver: mas filho, o que tá acontecendo? O que você tá sentindo? Por qual motivo você quer bater? E daí eu até pergunto: e tudo bem, você tá com muita raiva, eu tô te entendendo, você tá com muita raiva. Bater não é legal. O que você pode fazer no lugar dessa raiva, né, desse bater? O que você pode fazer para liberar essa raiva? Que tal se você bater numa almofada? E daí eu entro no mundo do meu filho. Então, o segundo passo, né, é criar conexão. Eu ouvir, a escuta empática, ela é muito importante. Muito mais do que dar respostas para o meu filho, eu devo perguntar, né? Eu devo sempre perguntar. Então, por exemplo, meu filho vira e fala pra mim: mãe, eu não quero ir pra escola, os meus amiguinhos ficam tirando sarro da minha cara, não sei. A primeira coisa que a gente faz é dar uma resposta pra ele. Fala: não, filho, quando for assim, você vira pra ele e fala isso, isso, isso. Então, gente, não deem tantas respostas. Primeiro, façam perguntas, né? Nossa, filha, e como você se sente sobre isso? E como você acha que você pode agir para os seus amiguinhos pararem de tirar sarro, para eles gostarem de você? Ou por qual motivo você acha que seus amigos fazem isso? Então, eu começo a conversar com ele sobre esse assunto. E aí eu crio a empatia. Então, para isso eu preciso dedicar tempo, né, gente? É o grande ponto da educação, é tempo. Eu até, né, ontem eu falei da televisão. É isso, nesses momentos em que a TV tá ligada, ela é o centro da casa, né? Tá todo mundo parado olhando para ela vira o centro. Então, tirar um pouco esse centro da casa, o centro ser a gente, o nosso relacionamento, a nossa conexão. Ninguém conhece, ninguém ajuda, ninguém desenvolve, ninguém orienta quem não conhece. Então, a gente precisa conhecer. Então, ó, quando eles são muito pequenos, não conseguem responder às vezes. Sim, mas mesmo assim a gente faz pergunta. Então, às vezes eu faço a pergunta e eu dou a resposta. No que tal se a gente fizer isso? Ou que tal se a resposta for essa? Porque eles precisam desenvolver a parte do cérebro que fica aqui na frente, que é a parte racional. E para eles desenvolverem essa parte racional, eu preciso fazer pergunta. Então, mesmo que ele fique assim, olhando para cima, pensando, já é um baita avanço. E com os menorzinhos mesmo, né, 1 ano, que eles realmente não expressam nada, é você buscar observar. Então, por exemplo, eu observo, né, eu criei essa conexão com o Gabriel, eu observando ele, que ele gosta muito mais de explorar coisas minuciosas do que de explorar o ambiente. Então, eu não fico forçando ele a andar, a engatinhar. Claro que eu incentivo, mas eu não fico forçando. Eu sei que é muito mais interessante para ele brincar de encaixar. Entende? Então, mesmo que ele não me fale, eu observo antes de, enfim, dizer o que ele precisa fazer. Então, segundo passo é esse, criar conexão. E nesse momento, muitas vezes, gente, que ele nos diz alguma coisa, a gente não precisa falar nada, a gente não precisa dar nenhuma resposta. Então, por exemplo, seu filho fala: eu tô muito bravo, eu queria bater não sei aonde. Daí você vai, pergunta, entende por quê. Você só pode repetir o que ele falou. Às vezes as pessoas, quando elas vêm desabafar com a gente,
Pensa no adulto, pensa em você. Às vezes você só quer desabafar. Você não quer uma pessoa te dando respostas. Você não quer alguém solucionando os seus problemas. Você só quer desabafar. E os nossos filhos também, principalmente conforme eles crescem. Então, às vezes, você só precisa validar. Falar, filho, eu te entendo. Eu entendo. Parece que você tá muito chateado porque o seu amigo tá te excluindo. E você gostaria que ele ficasse mais perto de você. Eu te entendo. Ponto. Ponto. Alguém está me entendendo, eu tô sendo ouvida, eu tô sendo aceita. Às vezes é isso que eles precisam, eles não precisam de resposta. Entra no que eu falei hoje de manhã, né, no stories que eu fiz. Quando eu falo em acolher o sentimento da criança, não significa que eu preciso resolver o sentimento dela. Não, a gente não precisa resolver o sentimento dos nossos filhos. Porque quando eles forem adultos, eles vão sentir. Eles precisam resolver seus sentimentos. A gente pode orientá-los, a gente pode acolher, pode dar suporte, eu posso estar do lado dele, eu posso respirar fundo junto com ele, mas resolver o problema para ele não cabe a mim. Eu vou auxiliá-lo, tá bom? Por fim, demonstro compreensão pelo ponto de vista dele. Então, isso vale muito para os menores. Então, é o exemplo que eu dei do Gabriel no cadeirão. Eu entendo que você está bravo, você parece estar bravo e nós precisamos, e eu preciso fazer o jantar. Eu preciso que você fique no cadeirão. Então, o primeiro passo para ter empatia, até o primeiro passo para a criança começar a desenvolver a empatia com o outro, ela precisa entender o que ela sente, para depois ela começar a conectar o que ela sente com o que o outro sente, entende? Então, o primeiro passo, gente, pra gente ser empático com o nosso filho é validar o que ele tá sentindo. Então, você parece estar muito bravo, eu entendo, gente, dica, né? A gente costuma tudo falar 4 sentimentos. Você parece estar muito feliz, muito triste, muito bravo ou com medo. Ponto. A gente só fala isso. E sentimentos são muito além disso. Então, por exemplo, o Gabriel, ele não estava bravo, ele estava impaciente. Então, eu falo isso. Falo isso, filho, parece que você está impaciente. Outra coisa, frustrado. Tudo hoje é frustrado. E não, frustrado, ele é um saco que dentro tem um monte de sentimento. Então, tira lá qual que é o sentimento que está por trás do seu filho. É impaciência, é ciúmes. Às vezes a gente não valida isso. Você está com ciúmes. Fale, nomeie esses sentimentos que são mais complexos. É importante a criança entender. Bom, quarta dica prática: educar para a vida. Nós não estamos educando as crianças para serem quem a gente quer e para a gente ficar o tempo todo definindo o que ela pode e o que ela não pode fazer. Gente, se a gente for pensar bem, todas as ferramentas de educação tradicional, elas precisam do adulto vigiando. Então, vamos lá, castigo. Ela precisa do adulto sabendo que a criança fez algo para ele pôr a criança de castigo. Se o adulto não vê, não souber, a criança não tem consequência, né? Ela não entende o que ela fez. A punição, mesma coisa. Recompensa, mesma coisa. Tudo vem de externo. O adulto tá lá o tempo todo mediando o que acontece com a criança. O tempo todo ele aplica as regras, ele faz as regras acontecer. Educar com empatia é eu desenvolver a criança para ela ser o que ela é chamada a ser. Para isso, ela precisa ter o seu senso interno de valor, o que ela entende ser certo e o que ela entende ser errado. Então, a gente desenvolver essas técnicas de controle externo não faz bem nenhum. Por isso que na disciplina positiva, na educação empática, a gente desenvolve o senso interno de controle. É o que a criança é chamada a ser. Então, por exemplo, quando a criança erra, quando seu filho cometeu um erro, eu vou parar, sentar com ele, primeiro pergunto, o que aconteceu, como foi, tá, e agora, você quebrou o vaso, por exemplo, eu vou focar em ajudá-lo a solucionar esse problema, para ele começar a ver que quando ele comete um erro, ele tem que solucionar o erro. Normalmente, na educação tradicional, o que a gente faz? A criança vai pro castigo, eu mando ela pro castigo, e eu vou lá e arrumo o vaso, porque é muito perigoso a criança mexer no vaso. Então, quem que tá resolvendo o problema da criança? Sou eu, não é ela.
ela só foi ficar de castigo, entende? Então, ela na prática não aprende causa e consequência, não aprende a solucionar seus próprios problemas. Então, nesse caso, eu vou ajudá-la a limpar o vaso. Então, eu vou falar, filho, você quebrou o vaso, e agora? O que a gente precisa fazer com o vaso quebrado? Faz pergunta, espero a resposta vir dele, se não vier, eu dou a resposta e eu ajudo ele a fazer isso. Um outro ponto importante é a gente ter o tempo especial. Então, guarde, marque na sua agenda um tempo especial com cada um dos seus filhos. Melhor que seja diário, né? Até pelo menos 6, 7 anos de idade. Depois você consegue espaçar mais, ser 30 minutos na semana. Mas antes é melhor que seja 10 minutos, gente. É muito pouco mesmo. 10 minutos diário, dedicado com seu filho. Sem TV, sem celular, sem nada. É 10 minutos ali. E nesse momento, não guie você a brincadeira. Pergunte para ele o que ele quer fazer. Porque o seu objetivo é ver o mundo pelos olhos dele, é entender o que ele está passando, o que ele quer te transmitir, o que ele sente, o que ele vive. Então você vai falar do que a gente vai brincar nesse momento especial que é só nosso. E marca mesmo, tipo, das 6 às 6h15, é meu momento especial com meu filho. E deixe ele saber disso. E daí, nessa hora, vocês dois juntos vão entrar no mundo dele. Ele guiando a brincadeira. A gente tem mania de querer guiar tudo. A gente tem que falar, viu, vamos brincar disso agora? Olha esse, olha aquilo, olha não sei o quê. Gente, deixem eles guiar, né? O que você quer fazer agora? Que brincadeira você quer? E se ele tá lá, no mundo da imaginação, eu não preciso oferecer um outro brinquedo. Eu simplesmente observo. É esse o momento que eu vou conhecer meu filho, observando. E inclusive os menorzinhos. E por fim, né, uma outra dica é o autocuidado. Nós precisamos muito praticar o autocuidado. Se a gente não é empático com a gente mesmo, se a gente não entende o que a gente está passando, se a gente não busca resolver as nossas emoções, se a gente não é honesto com os nossos sentimentos, a gente não consegue se conectar com o nosso filho, genuinamente. A gente não consegue deixar as nossas emoções de lado, né? De lado que eu digo assim, não influenciar, né? Senão, o tempo todo eu vou agir por causa do que eu sinto, não por causa do que meu filho precisa. Então, gente, o autocuidado é a palavra-chave na maternidade. A gente precisa cuidar da gente. Precisa mesmo. Diariamente, nem que seja um banho bem tomado. E ele começa mesmo o autocuidado, pequenos passos por dia. Você se passar uma maquiagem, você respirar, ouvir uma música. Eu lembro no puerpério do Gabriel, doida, eu ia andar de carro e eu não ligava a música porque eu não queria incomodar ele. Gente, algumas coisas, né, depois a gente para e pensa, poxa, é uma música, faz bem pra ele, faria muito melhor pra mim. Então, escutem música, tenham um momento de vocês, um momento básico, pequeno, sabe? A gente tem essa pressa toda, eu sempre falo, né, nos meus workshops, poxa, se entre sair do seu trabalho e pegar seu filho na creche, você parar o carro embaixo de uma árvore, 5 minutos e ouvir uma música, 10 minutos e ouvir uma música, ou ler um trecho de um livro, ou cantar, sei lá, enfim, você parar 10 minutos, talvez você chegue na creche com outro humor. Sabe? Com outra vontade de ver seu filho, com outra perspectiva. Porque se você sai do trabalho estressada, cansada, já pega seu filho na creche, você tá levando junto com você todo esse sentimento. Então, respira. É 10 minutos, 5 minutos. Não precisa mais do que isso, muitas vezes. É claro que se você tiver a chance de ter um bom tempo para você, ótimo, aproveite. Mas se você não tiver, 5, 10 minutos fazem a diferença. Bom, por fim, eu queria falar para vocês algumas dicas de como a gente ajuda o nosso filho a desenvolver empatia. Porque tudo isso é a gente sendo empático com ele, né? Essas 5 dicas. Então, vamos retomar as 5 dicas rapidinho. Primeiro, buscar conhecimento. Busque entender a fase que seu filho tá, o que ele tá passando. Segundo, cultive o vínculo, a escuta empática.
tente realmente se conectar com seu filho. Na disciplina positiva tem uma regrinha de ouro, que é conexão antes da correção. A gente sempre tem que estar conectado com o nosso filho para a gente ajudar ele. Então, eu te amo, observar, perguntar, questionar, escuta empática. O tempo todo, pergunta o tempo todo. Terceiro, demonstre compreensão pelo ponto de vista dele. Então, eu percebo que você está irritado, eu entendo que você esteja com ciúmes, parece que você está ansioso, né? Quando a gente fala para o nosso filho que ele está ansioso ou eufórico, às vezes as crianças estão eufóricas, então diga isso, parece que você está eufórico. Quarto, eduque para a vida. Use técnicas de educação que desenvolvam o interior do seu filho, né? Os valores, as crenças, o senso de certo e errado, não técnicas externas. E quinto, o autocuidado, né? Ele é o mais importante. Para começar tudo isso, você precisa do autocuidado. Até pra gente tirar esse negócio do que é da nossa criança interior, do que é da criança do nosso filho, do que o nosso filho precisa. Por fim, né, como que eu ajudo o meu filho a ele ser empático? Ele desenvolver a empatia. A empatia é uma das habilidades sociais e de vida mais importante. Ela é um pré-requisito para eu me relacionar com outras pessoas, para eu conseguir manter a calma, para eu conseguir ser respeitoso. Então, como eu ajudo o meu filho a desenvolver isso, para que quando ele for adulto, ele seja empático? Primeiro, seja exemplo. Então, nomeie os sentimentos dele, mostre para ele que você é empático. De nada adianta eu querer que meu filho seja empático se eu não sou com ele. E quando a gente fala exemplo, aí pega, né? Porque às vezes eu sou super empático com meu filho, mas com meu marido eu sou um trator. E, gente, vamos combinar que é mais difícil com o marido mesmo. Mas eles estão observando tudo. Então, eu preciso ser empático com todos. Eu preciso ser exemplo com todos. Não é só com ele. Ele é o principal, mas jamais é o único. Eu devo fazer, segunda dica, fazer perguntas que estimulem a considerar os sentimentos dos outros. Então, por exemplo, quando a gente vê, a gente tá no parquinho, eu e meu filho, e começa a chorar uma criança no outro lado do parquinho. Eu posso virar pro meu filho e falar: filho, olha só, por que será que ele tá chorando? O que será que aconteceu? Será que ele tá triste? Será que ele perdeu o brinquedo dele? Será que ele não quer ir embora? Então eu começo a fazer meu filho perceber que o outro também tem emoções. Porque muitas vezes eles não entendem isso ainda. Para eles, só eles sentem. O outro não sente o que ele sente. Então a gente tem que começar a fazer eles terem esse olhar de que o outro também tem emoções. Outro momento, né, na grosseria. Então, por exemplo, quando alguém for grosso com vocês, vamos pensar, você tá num caixa de supermercado e a moça é super grossa, sabe? Quando parece que não acordou de bom humor. Normalmente, a gente sai de lá e fala: nossa, que mulher grossa, não sei o quê. E daí eu não tô ensinando pro meu filho empatia. Na verdade, eu tô dando o exemplo contrário da empatia. Eu tô dando o exemplo do julgamento. Então, nesses momentos, é legal eu virar pro meu filho e falar: nossa, filha, você viu? Parecia que ela tava irritada, né? O que será que aconteceu? Acho que ela não teve um dia bom. Ou então, gente, com sogra. Eu acho que daí é pior ainda. Quando a sogra e a gente normalmente reclama pro marido, né? Fala, enfim, sua mãe isso, sua mãe aquilo, na frente da criança. E ele vai aprender a julgar e não a ser empático. Então, sempre que você presenciar ou você for ofendido, enfim, presenciar essas situações que o outro parece estar descontrolado emocionalmente, mostre isso pro seu filho. Mostre esse outro lado da emoção, que o outro também sente isso. Valide isso com ele. Conforme eles forem crescendo, uma outra dica o da sogra é engraçado, né? Mas, gente, é verdade, às vezes a gente tem menos paciência com a nossa sogra. Então é importante
A gente tentar se manter paciente e mostrar o outro lado para os nossos filhos. Conforme eles crescem, eu também devo ajudá-los a começar a identificar a comunicação não verbal, que ela é mais importante de todas. Então, por exemplo, vamos supor que seu filho jogue futebol e ele ganhou o campeonato do futebol. Daí ele sai super feliz, daquele assim, uhul, não sei o que, né, bombando. E daí a gente olha pro lado e o amigo dele que jogou tá lá, quietinho, com aquela expressão de amuado, sabe? Ele não tá chorando, ele não tá nada, mas ele tá quieto. Nesse momento, eu posso virar pro meu filho e falar, filho, repara no seu amigo. Olha só, tá vendo? Ele não parece triste? Olha o ombrinho dele como tá caído. Olha o rostinho dele, como parece que ele tá triste. Por que será que ele tá assim? O que será que aconteceu? Como será que ele tá se sentindo? Então, eu vou começar a mostrar para o meu filho a comunicação não verbal, que alguns estudos dizem que a nossa comunicação verbal ela só é 7%. O que conta muito mais é o meu corpo, a minha expressão e o meu tom de voz. Então, por isso, voltando, né? Quando eu for transmitir empatia pro meu filho, não adianta porque às vezes ele tá gritando e eu quero falar, eu sei que você tá bravo, gritando também. Eu não tô transmitindo empatia, eu tô entrando na onda dele. Então, eu preciso manter a calma. Respira e fala, filho, eu sei que você tá bravo. Eu te entendo. Mesmo que ele não me escute, a minha expressão vai começar a mostrar pra ele que eu estou sendo empático. Isso conta muito mais. E por fim, como eu ajudo ele a desenvolver a empatia, eu ajudando ele a como resolve situações depois de um conflito. Então, por exemplo, vamos supor que ele briga com um amigo dele, ou que ele bate na irmã, que ele bate em mim, sei lá, que ele, né, resolveu bater em alguém. A primeira coisa, normalmente, que a gente faz é forçar a criança a pedir desculpa, né? A gente fala, pede desculpa. Eu até presenciei uma cena esses dias que eu ia fazer um stories, depois eu acabei não fazendo porque passou. Mas no shopping, uma criança que cuspiu no rosto da irmã e a mãe forçando a criança a pedir desculpa, falando pra ela, pede desculpa, se você não pedir desculpa, eu não vou comprar o livro que a gente ia comprar. Olha só, eu vim aqui no shopping comprar um presente pra você, tô fazendo o que você quer e você faz isso? Que coisa feia, pede desculpa pra sua irmã agora. E a criança pediu desculpa. Mas por que vocês acham que ela pediu desculpa? Será que ela entendeu que o que ela fez foi errado? Será que ela foi empática com a irmã? Será que ele conseguiu se colocar no lugar da irmã e pediu desculpas porque provavelmente a irmã estava se sentindo ofendida? Ou será que ele pediu desculpas porque ele queria ganhar o livro? Então, forçar uma criança a pedir desculpa e ainda como usando alguns métodos de barganha, né? Não ensina nada, não ensina emoção, não ensina empatia. Ensina, na verdade, a criança a ser interesseira. Eu vou pedir aqui, eu vou fazer isso, mas porque eu quero ganhar algo. Não é porque eu tô olhando o mal que eu fiz pro outro, ou o bem que eu poderia ter feito. Então, sempre, gente, que a criança entrar numa discussão, numa briga, brigar com alguém, nesse caso mesmo, cuspir, enfim, a primeira coisa, espera os ânimos acalmarem, porque enquanto tá todo mundo nervoso, ninguém consegue pensar, nem seu filho. Um dado muito importante, a empatia, ela acontece nessa parte do cérebro, que é a parte racional, ela fica aqui na frente. Essa parte do cérebro, ela só está completamente desenvolvida com 25 anos de idade, normalmente, entre 20 e 25. Então, muitas vezes as crianças não conseguem ser empáticas, porque essa parte do cérebro dela ainda não está desenvolvida. Então, eu tenho que ajudá-la nesse processo. E essa parte do cérebro, ela é a parte racional, que quando a criança está com muita emoção, a flor da pele, está muito brava, muito irritada, a gente também. Quando a gente está muito bravo e muito irritado com alguém, a gente não consegue ser empático. Por quê? Porque a parte do cérebro que está funcionando é a parte emocional e não a racional. A emocional fica aqui atrás. Então, não adianta nesse momento eu agir. Primeiro passo, espera, respira.
Respira, respira, respira. Não faça nada. Se você estiver calma, tudo bem, você pode fazer. Mas se vocês estão irritados, respirem. Quando vocês estiverem calmos, aí você vai conversar com seu filho. E aí você vai fazer ele ver o mundo pelos olhos da irmã. No caso, que é o exemplo da cuspida, né? Então, falar, filho, o que aconteceu? Primeiro passo, eu vejo ele. Eu me conecto com ele, não com a irmã. Primeiro, o que aconteceu? Por que você fez isso? Né? O que você estava sentindo? O que você estava pensando? Por qual motivo você cuspiu nela? Então, primeiro eu entendo o lado dele. Daí eu valido. Falo, tudo bem. Mamãe entendeu. Mamãe também fica com ciúmes. Enfim, eu vou entender o que estava. E daí eu falo, só que como você acha que a sua irmã se sentiu quando você cuspiu nela? Você gostaria que a mamãe cuspisse em você? Como você se sentiria se alguém cuspisse em você? Então, eu vou ensinar ele a ter empatia. Eu vou ensinar ele, quando ele fizer um conflito, né? Quando ele provocar uma briga, a ele se colocar no lugar do outro. A ele ver pelo outro. Daí ele entendeu que, putz, minha irmã não deve ter se sentido bem, deve ter sido horrível para ela. Aí eu não vou obrigar ele a pedir desculpa, eu vou perguntar. E o que você acha que você pode fazer para ela se sentir melhor? Tem algumas crianças, tem um livro que chama 5 Linguagens do Amor para crianças. E tem crianças, gente, que elas não expressam a desculpa por palavras. A forma como ela quer expressar a desculpa é pelo abraço, escrevendo uma carta, dando um bombom. Então, eu também tenho que ver isso no meu filho, quem ele é, né? Talvez a desculpa para ele seja nada. Não seja quem ele é. Então pergunte como você pode fazer para ela se sentir melhor, já que ela não está se sentindo legal. Se ele não souber, você pode dar sugestão. Que tal se a gente escrever uma carta para ela ou se você pedir desculpa? Qual você prefere? Qual opção você acha mais legal? E deixa ele escolher. Então, dessa forma, eu vou estar ajudando ele a desenvolver empatia, tá? Que é muito importante. Gente, é isso. Eu vou tentar tirar, deixa eu ver. Tem o debate, eu não tô esquecendo do debate para vocês poderem assistir, mas eu vou tentar tirar algumas dúvidas. Presente, eu não... no caso do shopping, tá, então me perguntaram se deveria dar o livro, no caso da criança que cuspiu no irmão. Sim, eu sei que é difícil entender isso, mas a gente não atrela o fato da criança ganhar o livro versus ela cuspir na irmã, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, se a gente foi lá comprar o livro, né, por um motivo que seja, eu continuo, compro o livro, só que ela vai aprender muito mais nessa outra conversa de como se colocar no lugar da criança. O nosso foco não é punir os nossos filhos, nunca. Eles não precisam punir. Eu não preciso punir ele para ele aprender. Ele vai aprender no amor. Ele vai aprender eu entrando no mundo dele, eu ajudando ele a solucionar os problemas. Eu tirar o livro seria, na verdade, para ele sofrer. E a gente não quer que ele sofra, a gente quer que ele se sinta bem, porque a gente acredita que uma criança que se sente bem age melhor. Então, sim, a gente daria o livro. Deixa eu ver outra. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Não sabe perder. E quando a criança não sabe perder, ou melhor, ver o outro fazer, ponto. Então depende da idade da criança. A criança que não sabe perder, depende da idade da criança, precisaria entender, tá? O que tá acontecendo. Mas pensem só sobre isso, tá? Muitas vezes a gente estimula isso. Quando a gente vai jogar um jogo com o nosso filho, quando a gente vai brincar de alguma coisa, a gente sempre deixa eles ganharem, e isso não é legal. Então, a gente também tem que ganhar às vezes, e daí ele vai ficar bravo, ele vai ficar frustrado, ele vai ficar... E eu valido o sentimento dele. Falo, filho, eu entendo que você tá se sentindo mal porque você perdeu. Mas é assim, um dia você vai ganhar. Então, simples. Que mais? Acho que só isso. Deixa eu ver, não, tem mais aqui em cima.
quando o bebê começa a chorar quando a gente sai de vista, depende da idade. Então tem que entender. Até 1 ano, o bebê tem muita dificuldade de se autorregular, dele gerenciar suas próprias emoções. Então precisaria entender a idade do bebê. Gente, eu vou agora divulgar, tem mais algumas dúvidas, mas como eu falei que eu ia divulgar a ganhadora do concurso, eu vou divulgar e depois eu vou abrir no meu Instagram um perguntas e respostas, tá? Eu vou abrir amanhã, para não ficar muita coisa no mesmo dia. Amanhã eu vou abrir um perguntas e respostas e tirar as respostas de todos vocês, tá bom? Vamos lá, a ganhadora do concurso, como eu disse, gente, foi muito difícil. Eu queria ter tempo para atender todas vocês, mesmo, para todas vocês ganharem, porque eu percebi que foi com muito carinho, muito amor, né? Vocês dedicaram um tempo para responder e eu fiquei muito feliz. Eu me sinto muito, 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 muito grata por cada uma de vocês, cada um de vocês. Realmente, gente, para mim é um presente. Tudo que eu passo aqui no Instagram. Eu aprendo muito com vocês. Muito obrigada, de coração. Me senti honrada. Bom, quem ganhou foi a Mari Assis. Marica Assis é o Instagram dela. Eu vou marcar ela no meu stories. Espero que ela esteja assistindo a live. E vai ser um prazer começar o atendimento com ela. Depois eu divulgo a frase dela, tá? Que é um pouco longa. E a gente vai se falando, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vi que alguém pediu pra eu falar sobre Terrible 2. Eu acho que eu vou fazer uma live sobre isso, porque Terrible 2 é muito grande, não daria pra eu falar aqui, assim, rapidinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live. Depois me mandem em inbox o que vocês acharam. Foi um enorme prazer. Um beijo pra todos vocês.